Poucas coisas são capazes de unir a humanidade, e uma delas é Viva a Vida é uma Festa. Um filme relativamente recente, lançado em 2018, mas que automaticamente já se transformou em um grande clássico das animações. A história que virou referência de como fazer uma linda e tocante animação carrega consigo o selo da gigantesca Pixar, que estava vivendo naquele momento a sua melhor fase. Mas o que faz Viva a Vida é uma Festa conseguir furar a bolha e agradar até mesmo aqueles doidos que falam que a animação não é cinema? Vamos descobrir isso juntos hoje? Oi pessoal, meu nome é Darlene, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Esse canal aqui é exclusivo para pessoas que gostam de conteúdo de cultura pop, sobretudo animações. Mas aqui a gente também fala muito de filmes dos anos 80, 90, 2000, então você se encontrou aqui no YouTube, esse canal é pra você. Se você já é de casa, já vai deixando seu like, né? O filme conta a história de Miguel, um menino que é apaixonado pela música, mas que encontra na sua família o seu maior obstáculo. Mas no Dia de los Muertos, um feriado muito famoso no seu país, ele tem uma chance extraordinária de conseguir realizar o seu sonho e ainda de quebra conhecer o seu maior ídolo, Ernesto de la Cruz. Nessa jornada ele vai se deparar com ensinamentos muito mais grandiosos do que ele imaginava. Eu disse que ele é um filme de 2018, mas ele primeiramente foi lançado no finalzinho de 2017 só no México, para aproveitar o feriado, porque é no México que tem esse feriado, né, do Dia de los Muertos. E o que é esse dia, esse feriado para esse povo? Nesse feriado, as pessoas celebram seus entes que partiram, mas de um jeito bem diferente. Não há espaço para tristeza. Pelo contrário, é um dia muito festivo e alegre. As pessoas acreditam que nesses dias, nesse feriado, né, que vai do dia 27 de outubro a dia 2 de novembro, as almas daqueles que se foram vêm encontrar os seus familiares e celebrarem juntos esse reencontro. E por isso eles devem ser recebidos com muito amor e alegria. E uma das mensagens mais fortes desse filme é justamente essa, de que a gente deve honrar as pessoas que nós amamos, mesmo depois que elas partiram. Pois é assim que elas se perpetuam, e isso é um ensino muito bonito. Eu perdi a minha mãe em 2020, vocês imaginam de que forma, né? Porque 2020 foi o ano de perda para todo mundo. E no meio de tanto sofrimento, uma angústia começou a tomar conta do meu coração. De que a minha filha, que ainda não tinha 2 anos na época, não fosse lembrar da minha mãe. Porque ela não conheceu muito tempo, e nessa idade a criança esquece muita coisa, né? Depois que cresce, esquece muita coisa do que viveu. Isso tomou conta do meu coração, sabe? E de tanto sofrimento que eu já estava sentindo, potencializou tudo, né? E conversando com uma prima minha, ela falou que eu tinha o dever de fazer a minha mãe ser uma imagem viva na mente da minha filha. É claro que, infelizmente, eu não consigo fazê-la amar de fato a minha mãe, porque ela não tem essa lembrança de quem era minha mãe, mas ela conhece a minha mãe. A minha mãe está sendo perpetuada pela minha filha, que hoje tem 7 anos e conhece a minha mãe. Ela sabe dos gostos da minha mãe, o que a minha mãe fazia para passar o tempo, os livros que minha mãe gostava de ler, as artes que minha mãe gostava de fazer. Então, eu entendo a mensagem desse filme nesse sentido, porque o legado da sua família você carrega consigo, né? Então é seu dever colocar a história da sua família, quem foram os seus familiares, para frente, para as próximas gerações. E Viva a Vida é uma Festa ganhou um significado muito maior para mim, depois do que aconteceu com a minha mãe. Assim como Up Altas Aventuras, que é o meu filme preferido da Pixar, de longe. Mas diferentemente de Up, aqui em Viva a Vida é uma Festa, a perda ela é retratada de uma forma mais leve, sabe? Eu acho que também por ser um musical consegue trazer esse tom ali um pouco mais leve no assunto. Mas isso não quer dizer que ele não consegue emocionar todo mundo. As histórias que contamos são o motivo de a nossa família permanecer viva e eterna. Desde muitos anos, as histórias, a contação de história, une muitas pessoas e a partir disso comunidades são criadas. E isso se aplica também à família, porque em datas comemorativas a família se reúne para falar de histórias sobre a própria família. Não necessariamente no Dia dos Mortos, né? Que aqui no Brasil também existe esse feriado, que aqui é 2 de novembro, mas esse feriado ele tem um tom muito mais religioso. Então pessoas que não têm
a mesma fé daquilo, né, de que o ente querido está vendo você ir lá homenageá-lo. No meu caso, eu não acredito nisso. Então, não tem significado tão forte para mim o feriado. Mas há outros momentos que na minha família são muito importantes a gente trazer essas histórias, como o Natal, que é um feriado que a gente se reúne mesmo em volta da mesa e conta histórias dos nossos familiares, a gente canta muito junto nessa data. Ano Novo também é uma data bem marcante, assim, de a minha família se reunir para falar da minha avó, das minhas avós, da minha mãe, histórias nossas como quando éramos mais novos. Então o Natal tem esse significado muito forte. Eu acho isso muito saudável, porque a gente ensina, né? Eu ensino pro meu sobrinho, eu ensino pra minha filha, quem é a nossa família, de onde a gente veio, quais são os nossos valores, as nossas histórias. E por que nós somos quem somos. E isso fortalece os nossos laços geracionais e às vezes a gente nem percebe. E diante do assunto morte, a importância da vida é trazida nessa animação. O nome do filme, aqui no Brasil, é basicamente um convite à vida. A dançar as músicas preferidas, a abraçar, a esquecer as mágoas, a abraçar de novo. E uma curiosidade especificamente sobre esse título que eu achei muito interessante para trazer aqui para vocês, é que o nome dessa animação originalmente é Coco. Só que aqui no Brasil mudou para uma coisa muito diferente, né? Que é Viva a Vida é uma Festa. Mas por que é Coco? Qual o sentido de ser Coco? São significados muito diferentes, né? Coco e Vida a Vida é uma Festa. Coco, lá nos Estados Unidos, é o nome da abuela do Miguel, a filha do Ernesto. A filha do Ernesto não, a filha do Hector. E só que aqui no Brasil, eu imagino, né? A Pixar conhece o nosso espírito de quinta série. E é justamente por isso, tá? Ela sabendo que podia haver um trocadilho com a palavra cocô, teve que mudar o seu título e o nome da personagem. Então o título ficou Viva a Vida é uma Festa e a personagem é a Abuela Inês. E apesar de ter tido essa mudança drástica, né, no título, eu gostei. Eu não sou, assim, uma grande crítica de títulos. Tem gente que se incomoda muito com a mudança de título, né, das animações. Eu realmente não me importo muito. Mas eu acho que o nome da animação ficou bem marcante. Mostra do que a animação vai se tratar, mas não entrega, né, a história. E a animação, apesar de ser realmente muito profunda, tratar de temas bem complexos e gerar em nós muitos sentimentos, consegue conversar também com crianças. E eu acho que eu sou a pessoa que acha que a Pixar nem sempre faz animações pensando nas crianças. Você vê que tem umas animações que tem uma pegada muito mais séria, sabe? Não sei se séria é a palavra, mas, por exemplo, uma das minhas animações mais preferidas da Pixar, que eu amo muito, é o Wall-E. Só que o Wall-E, se você parar para analisar, ver se uma criança vai gostar dela, é mais difícil, né? A Pixar tem outras animações como Divertidamente, Procurando Nemo, que tem um tom assim mais infantil. O Wall-E tem uma crítica muito grande e ele passa muito tempo sem nenhum diálogo, sem nenhuma mudança assim no enredo. Então a gente tem um momento extenso da animação que é só o Wall-E trabalhando e explorando o planeta Terra. E isso tem todo sentido para a história, não é algo cansativo para um adulto. Porque para uma criança, eu acho que não é o ideal, entende? Mas apesar disso, apesar de achar que as animações da Pixar, muitas delas não são pensadas prioritariamente nas crianças, né, como é comum no estúdio de animação, ainda mais ele vindo ali da Disney, né, ela sim consegue conversar com as crianças e colocar uma pitada ali do extraordinário e do didático também. Eu acredito que Viva a Vida é uma Festa é uma dessas animações, voltada mais assim para o público adulto, mas sem menosprezar o público infantil. Mas ainda assim, o ensino está ali, né? Primeiro porque ele fala da morte e do luto de uma forma linda, didática e até lúdica. Segundo que há outras mensagens que também são interessantes para elas, né? Para as crianças.
como persistir pelos seus sonhos. Miguel é esse personagem, né, que ele sofre uma pressão da família para ele não se entregar para o seu sonho, para ele não se envolver com a música, mas ele persiste, ele trabalha para convencer a sua família, para ser abençoado pela sua família e convence a sua família de que aquele sonho que ele tem é válido, não é prejudicial a ele. Nós não estamos fadados a seguir os passos dos nossos antepassados se esse não é o nosso desejo. E aqui a Pixar fez isso de forma brilhante, abordou esse assunto de forma brilhante. Diferentemente da animação Elementos, que começou bem, só que a história dá uma degringolada e começa a tratar desse assunto no meio do nada e fica forçado, não fica natural. Esse embate, né, ali da Faísca com o seu pai. Nós temos a liberdade de fazer nossas escolhas, desde que aceitemos que elas podem nos levar a lugares que nós não imaginamos e que, inevitavelmente, vamos ter que colher o fruto que plantamos. E Miguel passa por isso. Ele acha que sabe mais do que todo mundo, ele quer passar por cima da sua família, até mesmo do outro lado, quando ele já está no mundo dos mortos, mas é quando ele se conecta com a sua família que ele entende o seu lugar, a sua posição. E dessa forma ele consegue articular melhor, argumentar e convencer a sua família de que ele quer e merece viver de acordo com as regras que ele colocar na vida dele. Afinal, errar e acertar fazem parte da nossa vida. E o perdão, que é outro tema abordado aqui, né? Não especificamente com o Miguel, mas lá no mundo dos mortos ele percebe que a sua família ignora o Hector e o mal que isso está fazendo pro Hector. O perdão é um sentimento tão precioso, mas ainda assim é tão raro o ser humano produzi-lo. Diante da verdade, histórias podem ser recontadas. E conhecer a história da nossa família faz nós entendermos quem nós somos. E sendo esclarecidos sobre isso, podemos abrir espaço para o perdão. E esse tema se torna mais importante ainda quando o assunto é família, porque a família está ali no cotidiano, são as pessoas que mais te conhecem. E é com elas que nós mais erramos, sem nos preocuparmos muito se vamos magoá-las ou não. Família é algo tão complexo, mas ainda assim tão valioso. E esse filme levanta a ideia de que toda família tem suas questões, mas que nenhum problema pode ser maior do que uma família. Claro que eu tô falando de um relacionamento saudável entre as pessoas que você ama. Não é porque aquela pessoa é seu parente, mas ela só te faz mal que você tem que conviver. Não é isso, mas no ambiente familiar a gente tem que baixar a guarda. A gente tem que entender que o outro erra, porque ele convive com a gente, nós convivemos com ele, nós vamos errar, a gente consegue colocar uma máscara ali da nossa casa para fora, né? No nosso trabalho, às vezes no convívio com nossos amigos, no nosso momento de lazer, mas dentro de casa, com a nossa família, isso é inviável, isso não acontece. E por causa disso, nós vamos errar mais vezes, porque nós somos mais humanos na nossa família. E é sobre isso o filme, né? Entender que o outro, muitas vezes, tomou decisões muito erradas, que afetaram a vida dele e, consequentemente, podem afetar a nossa também. Isso, nós temos o direito de nos sentirmos feridos, às vezes até magoados, mas fazer com que, com o tempo, isso seja limpado do nosso coração, porque carregar isso é danoso para nós também. Conviver de forma saudável com as pessoas que amamos e darmos continuidade às histórias e ao legado da nossa família é uma mensagem muito, muito, muito valiosa. Tratar desses temas de forma tão colorida, lúdica e até mesmo mágica, cantada e muito bem contada, é o que faz de Viva a Vida é uma Festa ser um tesouro da Pixar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários se você ama Viva a Vida é uma Festa. Ela tá sempre no meu top 3, não adianta quantos filmes entrarem da Pixar, o meu top 3 tá sempre ali sendo o mesmo. Eu quero muito conversar com vocês aqui nos comentários. Coloca aqui também se você quer que a gente traga aqui outras animações, que a gente consiga desvendar, se aprofundar na temática que ela traz, pra gente continuar essa comunidade aqui que ama falar de animação. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!